Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está na série O Segredo da Prosperidade dos Judeus. Esse é o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro ainda, então vai lá, assiste o primeiro para você depois assistir ele na sequência, ok? Por que será que os judeus são tão prósperos? Por que será que os judeus criam empresas que valem bilhões? Por que será que as principais startups, empresas de tecnologias são criadas por eles? Um povo, um país, uma nação minúscula, com cerca aí de 15, 16 milhões de pessoas, e eles são tão poderosos em todas as áreas mais importantes do mundo. Os judeus, eles têm alguns segredos, alguns princípios, e é sobre esses princípios que nós estamos falando aqui nessa sequência, ok? Se você não me conhece ainda, eu sou o Eduardo Jota, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já aproveita para seguir, para compartilhar e para recomendar o nosso conteúdo aí para todos os seus amigos. Bom, o princípio que nós vamos falar, que eu quero compartilhar com você algumas informações muito poderosas que vai poder te ajudar também a criar prosperidade na tua vida, é um segredo, é o princípio da perícia, é o princípio do trabalho diligente. E é sobre isso que eu quero falar com você. E nós vamos buscar aqui informações e dados, enfim, para que você entenda mais sobre esse assunto e como é que os judeus eles utilizam esse princípio na vida, nos negócios e na comunidade para ganharem muito dinheiro e para terem destaque na sociedade em várias áreas, ok? Então eu espero que você aprenda e que você pratique esse princípio que é o princípio da perícia, do trabalho dedicado, do trabalho diligente. Vamos entender melhor como que isso funciona e como é que os judeus usam isso a favor deles por milênios. O valor do trabalho árduo e dedicado, ele é um princípio fundamental na tradição judaica. Se você estudar a cultura judaica, você vai compreender e vai ver isso em várias áreas, se não todas as áreas de atuação deles. Por exemplo, eles acreditam que eles têm a crença de que o trabalho dignifica o homem e é uma forma de servir a Deus, é uma forma de servir a sociedade. Ao longo dos séculos, os sábios judeus, eles enfatizaram muito isso, a importância de se dedicar com diligência e excelência nas atividades laborais, como o caminho para a prosperidade material e espiritual. Então, observe que isso é cultural, isso é passado de pai para filho, e é cultural de 3, 4, 5 mil anos atrás. Se você for estudar cultura judaica, se você for a Bíblia, por exemplo, se você for estudar a Torá, o Talmud, a Cabala, que são referências para você entender os judeus, você vai perceber que esse negócio de ser perito, de ser o melhor no que faz, é de muito tempo. Então, é natural que eles acabam sendo destaques. O judeu, ele normalmente é empreendedor, ele não é um cara CLT. Raramente, eu acho que quase que impossível você encontrar aí um judeu indo trabalhar numa área, numa empresa, para ser mais um. Ou ele está lá para aprender e para montar seu próprio negócio, ou ele é o dono do negócio. E normalmente eles são ensinados desde garotos, desde criança, a serem peritos, porque isso é uma cultura dele. Então vamos entender de onde é que vem isso. Eu quero mostrar para você na Bíblia alguns textos que são muito fortes e podem nos dar um caminho, uma referência para você entender de onde vem essa perícia toda, essa responsabilidade com a diligência. Olha só, Provérbios 13, verso 14. Provérbios foi escrito por Salomão, que segundo a Bíblia foi o homem mais rico também, mas o homem mais sábio que já se passou por essa terra, rei Salomão. Olha só, a alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança, mas a alma dos diligentes engordam. Cara, você prestou atenção nesse texto? Que a alma do preguiçoso, ela não alcançar coisa nenhuma, ela só deseja. É aquela pessoa que só fica assim, nossa, no final do ano tá chegando, eu vou dar 7 pulinhos e eu vou fazer pensamento positivo e o ano que vem vai ser diferente. Não vai ser diferente. Ah, eu preciso emagrecer e aí, nossa, mas olha, esse ano vai dar. Não vai, porque se você não é perito, se você não faz a coisa certa, se você não abre mão das coisas, sabe, que você faz todos os dias, se você não é diligente no seu propósito, não vai acontecer.
você não vai emagrecer, você não vai conseguir passar num concurso público que você sonha, você não vai ganhar mais dinheiro, não vai aprender, enfim, uma profissão, vai ser o melhor no que você faz. Não tem jeito. Isso não tem a ver com querer, só desejar. Você precisa fazer por onde. E para você entender melhor o que é diligência, eu vou trazer para você aqui uma, um, uma frase do livro Lições sobre Planejamento Financeiro que não se aprendem na escola. Esse livro eu lancei em 2017, é um livro sobre finanças pessoais e que eu trago aqui muito sobre comportamento, porque afinal, se você está nesse canal, se você não segue ainda, se você começar a dar uma olhada nos vídeos aqui, você vai ver que nós falamos muito sobre comportamento, como é que a nossa mente funciona e como é que, compreendendo isso, nós podemos potencializar o nosso comportamento, as nossas emoções, para que nós possamos ter mais produtividade, que nós possamos alcançar nossos objetivos em várias áreas da vida, finanças, saúde mental, emocional, poxa, sei lá, você quer emagrecer, nos seus relacionamentos, para você empreender. Mas vamos lá. Olha só a definição de diligência que eu trouxe, que inclusive é um capítulo que eu escrevi sobre provérbios aqui. E é fantástico. Olha só. O conceito de diligência de Salomão é mais do que um esforço persistente e que envolve trabalho pesado no intuito de realizar algo. É, na verdade, um esforço inteligente. Então, ser diligente não é só trabalhar pra caramba, porque às vezes você fala, nossa, eu trabalho muito, eu trabalho duro, eu trabalho pesado. Isso não quer dizer nada. Afinal de contas, a maioria das pessoas que você conhece trabalham muito, trabalham pesado, trabalham muitas horas durante o dia, mas são pobres. As pessoas estão endividadas, as pessoas não são, sabe, não estão ganhando muito dinheiro. Então não é isso. Continuando aqui, na verdade, é um esforço inteligente. A diligência é um esforço inteligente. Diligência é uma habilidade adquirida que combina persistência criativa e esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Então é isso, é ser perito. Esse princípio dos judeus de perícia, perceba que quem escreveu aqui foi Salomão. Salomão nasceu mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Então eu estou te falando de alguém que já tinha esse conceito, escreveu sobre isso e aplicava isso há mais de 3.000 anos. Então, você precisa ser perito. Esse é um conceito que é importantíssimo. É um princípio que os judeus utilizam, porque está na cultura deles. E é por isso, é um dos motivos pelo qual eles têm tanto sucesso naquilo que eles fazem. É uma razão pela qual eles conseguem ser bons naquilo que eles fazem. Empresas que eles. As maiores empresas que você conhece aí, a maioria delas que você utiliza, empresas de aplicativos, as startups, enfim, pô, prêmio Nobel de economia, na ciência, na medicina, enfim, eles são fantásticos. Você querendo, gostando ou não, isso é um fato. Então, esse é um princípio importante, que é o princípio da perícia. Você tem que ser bom, você precisa ser o melhor no que você faz, para que você então consiga destaque, para que você consiga ter alcançar o resultado que você deseja, não só de você estar onde você gostaria, mas de você ganhar dinheiro, de você realmente alcançar aí voos que você um dia, ou talvez hoje, só esteja sonhando. Poxa, já pensou? Não. Você precisa ter isso em mente. Tem que ser perito, senão você não vai chegar lá. Vou passar alguns textos aqui só para confirmar com você o que eu estou te dizendo com relação à cultura desse princípio da perícia. Outro texto, Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva é a pobreza. Ou seja, o diligente, ele, como eu li para você aqui, ele não é um trabalho duro, ele é um esforço de forma inteligente. Você precisa planejar o que você está fazendo, você precisa ter conhecimento sobre o que você está fazendo, a hora certa de você começar alguma coisa. Então é por isso que Salomão, há 3.000 anos, ele já escreveu sobre isso, ele já falava sobre isso.
que os planos de quem é dirigente, de quem usa sabedoria, de quem é perito, tendem à abundância, ou seja, tendem a dar certo, tendem a superar os demais, ganhar muito dinheiro, criar empresas, fazer bons investimentos. Mas, ao contrário disso, a pressa excessiva leva à pobreza. Então, muitas vezes você não quer estudar, você não é perito, você vai na ideia dos outros. Alguém te fala assim: olha, tem um investimento aqui que está dando, é garantida a rentabilidade. Aí você fala assim: pô, cara, mas será? Aí fala: ó, então, tem que dar uma estudada. Não vou estudar, não. Você está me falando que tá dando certo? Dá, já estou lá há 2 meses, olha, já recebi tanto e não sei o quê. Aí você entra, aí vai lá, é uma pirâmide. Ou então você fica indo atrás desses cursinhos, coisas que ficam te prometendo na internet para você ficar rico de uma hora para outra, e você acaba sendo vítima de pirâmide, acaba sendo vítima da sua preguiça, fica sendo vítima da sua pressa. Então, há 3.000 anos alguém já estava dizendo para você: olha, o diligente, o cara que tem sabedoria, o cara que sabe trabalhar e é perito, ele vai fazer a coisa na hora certa, no momento correto. E isso tende a dar certo, na maioria das vezes tende a dar certo. Mas se você for apressado, a tendência é que você morra na pobreza, porque você não é perito, vai fazer tudo de qualquer jeito, o seu trabalho não vai ser de excelência. De repente, um cliente que vai te contratar, vai te contratar uma vez só, porque o teu trabalho não é bom, e você vai ficar aí vivendo de migalhas, enquanto o cara que é perito, ele vai ficar vivendo e vai ficar recebendo os maiores valores, os melhores clientes. E é por isso, esse é apenas um dos princípios que os judeus adotam há mais de 3.000 anos. E isso aqui, o que eles fazem hoje, é resultado. Eles já aprenderam lá atrás. Então, pô, isso aqui é fantástico. Deixa eu te falar agora, então, de uma outra coisa que Salomão chama muita atenção para que eu e você possamos ter sucesso naquilo que nós, nos nossos projetos, nos nossos planos, no futuro que a gente deseja. Ó, Provérbios 12:27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Cara, isso aqui é muito profundo. Aqui daria uma hora para a gente fazer uma mentoria, para a gente fazer uma aula, para a gente fazer uma palestra só sobre esse pensamento aqui. O preguiçoso ele não aproveita a sua caça, mas o diligente ele dá valor aos seus bens. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando você é diligente, quando você coloca esforço, dedicação, tempo para ficar perito no que você faz, quando você recebe o prêmio pela dedicação, pelo tempo que você dedicou para trabalhar, para você de estudar, para desenvolver alguma coisa, você vai dar valor aos seus bens. Agora, quem não é diligente, do jeito que vem as coisas, vai embora, perde tudo, investe errado, não tem paciência, percebe? Então, você precisa tirar foto disso aqui, ó, escreve e deixa na tua geladeira, assim, ó, no teu espelho no banheiro, para você olhar para isso aqui todos os dias. O dirigente, ele dá valor para os seus bens, mas o preguiçoso, ele não aproveita a sua caça, porque o preguiçoso, as coisas meio que tendem a vir, sabe, assim, de graça. O preguiçoso, ele vive na maioria das vezes, de benevolência das pessoas. O preguiçoso, ele se contenta com o mínimo, sabe, a casinha, o carrinho, a comidinha, e fala: nossa, mas está bom. Então o preguiçoso, ele não tende a prosperar, porque ele não é perito, ele não é perito, ele não tem essa consciência. Então, esse ponto, esse aqui é mais um texto fortíssimo para poder fundamentar esse princípio que os judeus aplicam há milhares de anos, e é por isso que eles são prósperos e ricos. Outra coisa que Salomão destaca aqui, que já acontecia lá no tempo dele, isso aqui é por observação e por prática. Salomão, ele era, poxa, um rei que na época dele, ele dava muitos conselhos. A Bíblia relata lá que outros reis, rainhas, iam até ele buscar conselhos e traziam riquezas para ele, traziam muito ouro, muita prata, animais, enfim. Olha só o que ele diz aqui em Provérbios 22:29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para gente obscura ou não trabalhará para gente comum. Sabe assim, nos nossos dias, parafraseando, quem é habilidoso
vai ter uma função de destaque. O cara não vai trabalhar no chão de fábrica. Isso aqui não tem nenhum tipo de preconceito, é uma constatação. Quem não tem habilidade, quem não é especialista, quem não é perito, vai fazer aquele serviço que normalmente poucos querem fazer. E aí você vai ter que receber pelo teu trabalho aquilo que o teu patrão te contratou para e vai pagar do jeito que ele quiser. Por quê? Porque você não é perito. Não tem mais ninguém atrás do seu trabalho. Não tem mais ninguém. Agora, quando você é perito, quando você é habilidoso, você vai encontrar várias pessoas, várias empresas, negócios, pessoas te propondo sociedade. Por quê? Porque você é habilidoso, porque você é perito. Agora, se você não é, você vai trabalhar com gente comum, você vai ter um emprego comum, você vai ter um salário comum, você vai morar num bairro comum, seus filhos vão estudar numa escola ruim, muito comum, o seu carro, se você tiver, é muito comum, a comida que você vai comer todos os dias é comum e a sua vida vai ser assim até o fim. Agora, se você for perito, se você for habilidoso, se você for diligente, você será levado aos reis, você vai ter posição de destaque na sociedade, na empresa onde você trabalha, no tipo de negócio que você faz. E é assim que você pode observar. As coisas são assim, não é porque eu quero, não é porque você quer, é porque é resultado. O que nós plantamos, nós colhemos, não tem o que fazer. Então, para terminar esse vídeo, e não esqueça, se você não assistiu o anterior, o primeiro assista, e depois desse nós vamos ter mais alguns vídeos aqui que eu vou falar individualmente de cada princípio importante que os judeus utilizam. Esse último aqui é para você fechar esse vídeo e fazer uma reflexão. Se você não está nessa situação aqui, tá bom? Olha só, Provérbios 14, 23. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Cara, eu posso te falar isso porque eu sou alguém que gosta de falar muito. Às vezes eu estou começando um projeto, eu quero compartilhar com alguém, a minha esposa às vezes fala, pô, para, não precisa ficar falando toda hora e tal, não sei o quê, porque é a minha alegria, a felicidade de querer começar algo. Mas eu sei também, ao longo dessa minha jornada, que muitos dos meus projetos lá atrás ficaram pelo caminho, porque às vezes eu ficava falando, já teve gente que implementou coisa que eu comecei a falar e não fiz, e a pessoa foi lá e fez. Mas a prática é o seguinte, ficar só falando, ó, qualquer trabalho que você vai fazer, quer dizer, a ação, você estar em movimento é proveitoso. Porque assim, Eduardo, eu não tenho habilidade ainda, mas você está começando. Eu estou gravando um vídeo aqui, não tenho muito equipamento. Cara, mas vai fazendo, você vai ficando bom, vai percebendo os erros, vai melhorando os seus vícios de linguagem, vai aprendendo a fazer, vai se adaptando. Qualquer coisa que você comece a fazer, da hora que você olha para trás, você já andou. É muito melhor do que você ficar parado, do que você ficar só falando. Pior, tem gente que não faz, só fala e fica torcendo para o outro para dar errado, para poder justificar o porquê que ela também ficou parada. Não, não vou fazer nada, mas eu vou torcer para dar errado do outro ali também, só para justificar que eu sou um completo do medíocre e eu quero torcer para todo mundo ser medíocre comigo também. Então, eu quero fechar esse vídeo falando para você que comece agora. Eu não tenho habilidade ainda, não importa, ninguém nasceu tendo. Qualquer coisa que você pretenda fazer na tua vida, comece com o objetivo de ser o melhor. Vai estudar, vai dedicar tempo, porque quanto mais habilidade você tiver, melhor remunerado você é e mais reconhecido também. Agora, ficar só falando, a única certeza que nós temos é que você vai ficar na pobreza, porque só falar não dá em nada e ainda, na verdade, você perde a credibilidade com as pessoas. Beleza? Então é isso. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se aqui no canal, segue os outros canais também. Aproveita para compartilhar, para recomendar esse conteúdo aqui para os seus amigos. Não deixa de assistir a série inteira, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito proveitoso para a tua vida. Beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.